Gente, eu estou de volta aí para iniciar esse trabalho que eu falei para vocês, queria iniciar, que é o trabalho sobre esclarecer o que é a divindade Lúcifer. Falarei também em outro vídeo sobre Lilith. Mas para que eu possa passar isso para vocês, é necessário que entenda a diferença entre entidade e divindade. Existem alguns livros que poderão trazer uma boa ideia de entidade para vocês, de como elas trabalham, de como elas se manifestam. Tem 3 livros que eu acho interessante você ler. 2 são do Robson Pinheiro, que é o Aruanda e o Tambores de Angola, e o outro é do mestre Rubens Saraceni, que até uma vez o Rubens ficou chateado comigo, que eu disse que era o único livro dele que eu gostava. Ficou até chateado comigo. Mas é por questão de opinião, de como funciona o mundo espiritual, nós divergimos em algumas ideias. Que é o Guardião da Meia-Noite. O Guardião da Meia-Noite eu acho que é o best-seller do Rubens. O melhor livro dele, no meu entendimento, é o melhor livro do Rubens. Acho sensacional a história do livro. E se você quer ter uma ideia de Exu, por exemplo, é o melhor livro. Comparado com este trabalho, tem um trabalho meu chamado o Exu Capa Preta, que é uma trajetória muito semelhante à trajetória em que o Rubens conta no livro dele. Claro que o livro, se eu fosse escrever um livro, teria que escrever muito mais do que aquilo que eu escrevi ali, tá? Do que aquele áudio que está na internet, que era um texto que eu transformei em áudio e que eu ainda nem terminei. Tá? Que aquilo, na verdade, é ditado. Tá? Não fui eu que criei aquela história. A entidade conta uma história, conta essa história para a gente ilustrar essa história, assim como o mestre Rubens também trabalhava a entidade que trazia a história para ele. Mas isso é importantíssimo para que você saiba a diferença de entidade e divindade. Primeiro você tem que saber exatamente como o que é uma entidade. Não tem como eu explicar para você Lúcifer como entidade, como divindade, se você não entender ela como entidade. Porque existem entidades que se apresentam com o nome de Lúcifer. Lúcifer, para você ter uma ideia, foi um nome muito usado na antiguidade. Tem até uma igreja ele era um padre, se não me engano, foi santificado, que o nome dele era Lúcifer. Existe uma igreja, a igreja de São Lúcifer. Né? Talvez você não saiba esses detalhes. Porque Lúcifer foi um nome usado, mas ele é um título, ele está na Bíblia como um título. Já falei isso várias vezes. Mas você deve entender que esses 3 livros podem te orientar, o do Robson Pinheiro, que é o Aruanda e o Tambores de Angola, e do Rubens Saraceni, o Guardião da Meia-Noite, podem te orientar para ter uma ideia do que é que nós estamos falando e com o que nós estamos lidando. Tem um vídeo no canal aí de uma entrevista com Lúcifer. E as pessoas riem, isso é uma palhaçada. Aquela pessoa está incorporada com uma entidade que se apresenta e se manifesta dizendo que é Lúcifer. Lembra em um outro vídeo que eu falei a respeito de nós tratamos Exu como Exu muitas vezes entidades que não deveriam ter este nome? Porque não alcançaram a iluminação suficiente e o entendimento para que nós possamos tratá-las como tal? Eu vou falar em um outro vídeo, eu poderia falar nesse, mas ia ficar muito longo, eu quero fazer um vídeo curto. Porque eu quero despertar em você o interesse pela leitura desses livros que eu estou falando. Porque se você ler esses livros, vai evitar de que eu faça uma explanação aqui de horas. Se você ler esses 3 livros, vai entender praticamente a base de o que é a entidade e o que é o mundo espiritual. Não que eu concorde com tudo que está nesses livros, não, mas a base dele é riquíssima. A base é riquíssima. Tem muitas coisas ali que estão muito bem explicadas. Então vocês devem ler esses 3 livros. E quanto à forma com que aquela divindade se apresenta naquele vídeo que está no canal, dizendo que ela é Lúcifer, que ela dá,
Gente, é aquela questão que eu venho falando. Nem tudo aquilo que nós tratamos por Exu já tem iluminação suficiente. E eu quero fazer um outro trabalho que é para explicar para vocês, por exemplo, o grau de iluminação que tem um espírito encarnado, ou seja, eu aqui, um Exu, aquela entidade que nós tratamos com Exu e que não deveríamos tratar com esse nome, um caboclo, está me entendendo? Quero colocar para vocês o que a gente entende como iluminação e o que separa essas faixas vibratórias. Por exemplo, que grau de iluminação, por exemplo, eu teria comparado a um Exu, ou comparado a uma entidade que se apresenta como Exu, que muitas vezes nós não deveríamos tratá-las assim. Vou fazer um vídeo a respeito disso para que você possa, para que depois eu possa passar a explicar para vocês a divindade. É necessário compreender a entidade para poder diferenciá-la da divindade. A grosso modo, nós poderíamos dizer que entidade é todo aquele espírito que viveu na Terra. E divindade é um ser iluminado que nunca, que tamanha iluminação, nunca esteve num corpo material. Poderia inclusive falar a respeito de divindades africanas que as pessoas recebem. Mas eu não quero entrar nesse detalhe ainda. Mas eu vou entrar. Eu vou trazer para vocês também essa diferença. Tá? Então, a partir de agora, os próximos vídeos que eu trarei serão a diferença entre Lúcifer entidade e Lúcifer divindade. Eu espero que os senhores que acompanham o meu trabalho, o trabalho de outros religiosos por aí e que buscam conhecimento, leiam esses livros. Porque só a verdade vos libertará, né, desse mal que foi criado aí, principalmente a respeito deste nome, que as pessoas procuram muito para fazer pacto e a maioria delas não sabe nem com quem está pactuando. Isso é importante saber. Tá bom, gente? Meu abraço, até um próximo trabalho.